O ano era 334 a.C., o início de uma das maiores campanhas militares da história, liderada por um jovem de apenas 20 anos de idade. Alexandre, rei da Macedônia, cruzou para a Ásia com um exército e uma ambição que o mundo jamais havia visto. Em apenas 10 anos, foi capaz de conquistar um dos maiores impérios da história. Para os persas, ele era Alexandre, o Maldito, um destruidor de cidades, um rei estrangeiro que incendiou Persépolis e varreu séculos de civilização. Para o Ocidente, ele foi imortalizado com outro nome, Alexandre, o Grande. 2 nomes, um único homem, e uma história que mais de 2000 anos depois ainda não terminou. O que fez um rei de 20 anos conquistar o império mais poderoso da época? O que havia nele que generais experientes, com exércitos maiores e territórios consolidados, não conseguiam conter? E por que, quando César, o homem que viria a dominar Roma, leu sobre a vida de Alexandre, ele chorou? Essas respostas estão na campanha mais extraordinária que a história militar já registrou. Para entender o que Alexandre fez, é preciso entender o mundo que ele herdou. A Grécia do século IV a.C. era um território exausto. Durante décadas, Atenas e Esparta, as duas maiores potências gregas, haviam se destruído mutuamente em guerras intermináveis. As cidades-estado que sobreviveram saíram enfraquecidas, divididas e vulneráveis. E foi exatamente nesse vácuo de poder que um reino considerado bárbaro pelos gregos sofisticados começou a crescer. A Macedônia era vista como atrasada, um reino montanhoso que os gregos mais nobres mal reconheciam como civilizado. Até que Filipe II chegou ao trono. Filipe não era apenas um rei ambicioso, era um estrategista que transformou um exército regional numa máquina de guerra sem igual. Ele criou a sarissa, uma lança de mais de 5 metros, quase o dobro do comprimento das lanças gregas comuns, e treinou sua infantaria para lutar em formação fechada, a falange macedônica. Uma parede de ferro em movimento, praticamente impossível de deter de frente. Em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, Filipe esmagou as forças combinadas de Tebas e Atenas. A Grécia inteira estava agora sob seu controle, mas Filipe queria mais. Ele planejava algo sem precedente, uma guerra total contra o Império Persa, o inimigo histórico de toda a Grécia que, 1 século e meio antes, havia invadido a Grécia e queimado os templos sagrados de Atenas. Uma ferida que os gregos nunca esqueceram. Com a Grécia unificada sob seu comando pela primeira vez, Filipe tinha o pretexto, o exército e o momento. A campanha estava prestes a ser lançada quando ele foi assassinado durante a festa de casamento da própria filha, morto pelo guarda-costas Pausânias, num ato que misturava vingança pessoal e rivalidades políticas que a história nunca esclareceu completamente. O trono, então, passou para seu filho de 20 anos. Alexandre havia sido tutelado por Aristóteles, não apenas o maior filósofo vivo, mas o maior sistematizador do conhecimento que o mundo antigo havia produzido. Aristóteles havia sido aluno de Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates. Alexandre carregava na formação intelectual uma cadeia ininterrupta dos maiores pensadores da história grega. Enquanto outros príncipes aprendiam a governar pela tradição e pelo exemplo, Alexandre aprendia a pensar, a observar o mundo com método, a questionar o que parecia dado, a enxergar padrões onde outros viam apenas caos. Isso importava no campo de batalha, de uma forma que seus inimigos nunca compreenderam completamente. O jovem rei herdou o plano de seu pai. Mas antes de cruzar para a Ásia, precisava garantir que a Grécia não se voltaria contra ele pelas costas. Rivais internos foram eliminados, rebeliões na Ilíria e na Tessália foram esmagadas. E Tebas, que ousou se rebelar,
foi completamente destruída, sua população vendida como escrava. Era um recado deliberado para qualquer cidade que pensasse em agir enquanto ele estivesse longe. Na primavera de 334 a.C., com o flanco assegurado e o exército pronto, Alexandre cruzou o Helesponto em direção à Ásia. O plano de Filipe estava em movimento, mas o homem que o executaria era diferente de tudo que o mundo havia visto. O exército que Alexandre levou para a Ásia não era uma horda. Era uma máquina de guerra construída com precisão cirúrgica. E entender como ela funcionava é entender por que o lendário conquistador vencia batalhas que não deveria vencer. No coração do exército estavam os falangitas macedônicos, 9.000 soldados profissionais armados com a sarissa de 5 metros, treinados para lutar em formação de 16 fileiras de profundidade. Uma falange em movimento apresentava ao inimigo uma parede compacta de pontas de ferro que nenhuma cavalaria conseguia romper de frente. Mas a falange tinha um ponto fraco conhecido. Era lenta para manobrar e vulnerável nos flancos. Para proteger esses flancos, Alexandre usava os hipaspistas, 3.000 soldados de elite armados com lanças mais curtas, ágeis o suficiente para cobrir os lados da formação. Na ala direita, a cavalaria companheira, 1.800 cavaleiros de elite comandados pessoalmente por Alexandre. Era com essa cavalaria que Alexandre lançava o golpe decisivo em todas as suas batalhas. A falange prendia o inimigo de frente e a cavalaria rompia por um dos lados como uma lança. Na ala esquerda, a cavalaria tessália e grega, comandada por Parmenion, o general mais experiente do exército. Sua função era segurar o flanco oposto, impedindo que o inimigo contornasse a formação, enquanto Alexandre lançava o golpe decisivo pela direita. Era simples, era devastador. E dependia completamente da velocidade e da ousadia do homem que a comandava. O primeiro teste para o exército viria às margens do rio Grânico. Os persas, sabendo da iminente invasão de Alexandre, reuniram-se em Zeleia para decidir como reagir. Entre os presentes estava Memnon de Rhodes, general grego a serviço da Pérsia, o homem que mais conhecia Alexandre e seu exército. Seu conselho foi claro: não enfrentar os macedônicos em batalha aberta, queimar aldeias e colheitas, retirar para o interior, cortar o abastecimento e deixar o exército inimigo definhar longe de casa. Era uma estratégia que provavelmente teria funcionado. Os sátrapas recusaram. Não estavam dispostos a devastar suas próprias províncias sem lutar. Decidiram enfrentar Alexandre no rio Grânico. O exército que reuniram era numericamente expressivo, cerca de 20.000 infantes e entre 5 e 10.000 cavaleiros, mobilizados das províncias da Ásia Menor. Mas não era um exército unificado sob um comando único. Era uma coalizão de forças regionais, cada sátrapa trazendo suas próprias tropas, sem doutrina militar comum. A cavalaria era o braço mais capaz, experiente, bem montada, eficaz em campo aberto. A infantaria regional era o ponto fraco, levas locais sem o treinamento profissional dos macedônicos. A exceção eram os mercenários gregos, cerca de 5.000 soldados contratados, armados e treinados à maneira grega, combatentes profissionais que conheciam os métodos macedônicos por dentro. Eram os soldados mais perigosos do lado persa. Com esse exército, os sátrapas escolheram sua posição, a margem leste do Grânico, mais alta que a oposta, com barrancos íngremes e 60 metros de água entre os dois exércitos. A cavalaria foi disposta na linha de frente, ao longo da margem. A infantaria ficou atrás, e com ela os mercenários gregos, longe demais para intervir no momento decisivo. A lógica era forçar os macedônicos a atravessar o rio sob ataque, desorganizados e expostos antes mesmo de formarem linha de batalha. Era uma posição defensiva inteligente.
mas deixava os melhores soldados persas assistindo à batalha da retaguarda. Alexandre chegou, avaliou a posição e ignorou o conselho de Parmenion de esperar até o amanhecer. Ordenou o ataque imediato. O plano era o mesmo de sempre, mas adaptado ao terreno. Em vez de uma carga frontal direta, Alexandre lançou a cavalaria companheira em ataque oblíquo pela ala direita, cruzando o rio em ângulo para emergir já em movimento contra o flanco persa. Ao mesmo tempo, a falange macedônica atravessava o centro. A ideia era a mesma: a cavalaria como martelo, a falange como bigorna. A travessia era caótica. Barrancos íngremes, água corrente, dardos e flechas vindos da margem oposta. Os que alcançavam o outro lado eram imediatamente carregados pela cavalaria persa, que tinha a vantagem do terreno elevado. Alexandre estava no centro da luta, não comandando de longe, mas no meio do confronto, espada na mão. Foi quase o fim da campanha antes de começar. Um nobre persa chamado Roisaces atacou Alexandre e acertou sua cabeça com a espada, quebrando parte do capacete. O golpe foi absorvido pelo metal, mas antes que um segundo nobre, Espitridates, pudesse desferir o golpe fatal por trás, Cleito, um dos comandantes macedônicos, cortou o braço do persa no momento exato. Alexandre sobreviveu por segundos. Enquanto isso, o resto do exército havia atravessado o rio. A cavalaria persa se viu diante de dois problemas ao mesmo tempo: a cavalaria companheira pressionando pela ala direita e a falange macedônica avançando pelo centro com uma parede de sariças. Sem espaço para manobrar, sem apoio da infantaria que ficara para trás, a cavalaria persa entrou em colapso. A maioria virou e fugiu. Só então os mercenários gregos entraram em ação, mas já era tarde. Cercados por todos os lados, mantiveram a formação e resistiram com disciplina até o fim. Alexandre recusou qualquer negociação. Via aqueles homens como traidores por lutar contra outros gregos. Foram massacrados. Alexandre havia vencido sua primeira batalha em solo asiático. A Ásia Menor estava à sua mercê. Mas o Império Persa mal havia sido arranhado, e Dário, o rei dos reis, ainda não havia entrado no campo de batalha.